Antes de dormir, deixe Jesus entrar nos seus pensamentos. Oração guiada celestial. Você já se perguntou por que justamente na hora de dormir, os pensamentos mais intensos, dolorosos ou confusos resolvem te visitar? Porque quando o silêncio toma conta do quarto e a escuridão apaga o movimento do dia, a mente insiste em acender tudo aquilo que o coração tentou esconder. E se eu te dissesse que os pensamentos que você alimenta antes de dormir moldam não apenas o seu descanso, mas o rumo da sua vida espiritual? E se eu te revelasse que há uma presença, um visitante celestial que deseja entrar em sua mente neste exato momento, não para trazer confusão, mas para te envolver em paz, propósito e poder? Há algo sagrado nos últimos instantes antes do sono. É nesse momento que o Espírito Santo mais deseja falar, consolar, curar e transformar. Mas muitos dormem sem ouvir, muitos se deitam com a alma aflita, com pensamentos pesados, com culpas não confessadas, com dores não entregues, com promessas esquecidas. E é aí que nasce o convite deste vídeo. Deixe Jesus entrar nos seus pensamentos antes de dormir. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, que os minutos antes do sono são um dos momentos mais estratégicos do seu dia. Espiritualmente falando, é como se o céu se inclinasse para ouvir seus últimos suspiros e o mundo espiritual ficasse em silêncio, esperando a sua escolha. Você vai adormecer com o peso do mundo ou com o descanso do céu? Sim, existe um segredo oculto na quietude da noite, uma chave espiritual escondida na rotina esquecida de deitar a cabeça no travesseiro. Poucos conhecem esse poder, e menos ainda o ativam, mas quando você entende o que significa entregar seus pensamentos a Jesus antes de dormir, sua vida começa a se alinhar com os planos eternos de Deus, sua alma encontra descanso, sua mente é renovada, e sua fé começa a florescer, mesmo enquanto você dorme hoje. Eu quero te conduzir por uma jornada, uma oração guiada, uma reflexão bíblica, uma imersão espiritual. Mas antes disso, quero fazer uma breve reflexão contigo. Quantas noites você passou em claro, tentando resolver problemas que não são seus, para resolver? Quantos sonhos foram sufocados por ansiedades noturnas? Quantas vezes você quis ouvir a voz de Deus, mas não soube como silenciar seus próprios pensamentos? Talvez hoje seja essa noite, a noite em que tudo muda, a noite em que você finalmente experimenta o que significa repousar em Cristo. E não falo apenas de uma boa noite de sono. Estou falando de renovação da mente, libertação do medo, cura da alma e descanso espiritual verdadeiro. Mas para isso você precisa ficar até o final deste vídeo, porque ao longo dos próximos minutos, vamos descobrir juntos como a Bíblia descreve o poder dos pensamentos noturnos, porque o inimigo tenta te atacar, justamente antes de dormir, como Jesus agia nas madrugadas, e o que ele quer fazer por você hoje, e qual oração pode abrir as janelas do céu sobre sua vida durante o sono. Você vai se surpreender com as verdades espirituais que estão escondidas nas histórias bíblicas, vai perceber que há homens e mulheres de Deus que também lutaram com pensamentos à noite e venceram não por força própria, mas por deixarem Jesus entrar em seus pensamentos antes de dormir. Por isso pare tudo. Agora feche outras abas, desative o barulho do mundo, coloque o celular no modo silencioso. Este é o momento de encontrar paz no meio do caos. É o momento de deixar Jesus visitar o templo da sua mente. E se você está aqui, creia, não foi por acaso. Deus está te chamando. Ele quer falar com você. Ele quer restaurar seu sono, sua mente, sua fé. Antes de começarmos, escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo". Esse será o seu compromisso público, um ato de fé, um gesto simples mas poderoso. Porque quando você escreve isso, você está dizendo: eu escolho a paz que vem do alto. Eu escolho a mente de Cristo. Eu escolho confiar. E aproveite agora para dar um like neste vídeo. Sim, esse gesto também é espiritual, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante
e o mostra para mais pessoas que, assim como você, estão procurando um sinal de Deus, uma palavra de paz, um abraço do céu. Parabéns por esse gesto. Você acabou de fazer parte de um movimento que espalha a palavra de Jesus a quem mais precisa. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Sabe por quê? Porque aqui todos os dias, pessoas como você encontram consolo, direção e presença. Muitos não têm uma igreja próxima, muitos não têm com quem orar. Para esses este canal é um refúgio, uma vela acesa na escuridão. Inscrever-se é dizer: Jesus, quero estar mais perto, e dar like é dizer: Jesus, quero que outros também se aproximem. Agora respire fundo, feche os olhos por um instante, sinta o Espírito Santo tocando sua mente. Ele está aqui, ele quer purificar seus pensamentos, apagar o medo, soprar esperança. E lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave espiritual que vai desbloquear uma bênção poderosa na sua vida. Por isso fique até o final, porque quem sai antes pode perder aquilo que mais esperou. Agora, sim, vamos começar nosso estudo bíblico. O sono de Jesus no barco. Imagine a cena: o mar revolto, as ondas gigantescas ameaçando engolir o barco, os discípulos gritando desesperados, e no meio de tudo isso, Jesus dormindo. Sim, Jesus dormia em paz, em meio ao caos, enquanto todos ao seu redor estavam à beira do colapso. Ele estava deitado com a cabeça sobre um travesseiro, completamente tranquilo. Essa passagem, registrada em Marcos 4, 35-41, é mais do que um relato de um milagre sobre as águas. Ela é uma revelação profunda sobre o poder de uma mente em paz, completamente entregue ao controle de Deus. E agora, eu te pergunto, como está o mar da sua vida nesta noite? Quantas vezes você já se deitou tentando dormir, mas foi assolado por ondas de ansiedade, medos, culpas, pensamentos que não se calavam? Quantas noites você passou, em claro, remoendo conversas, preocupações, com contas, diagnósticos médicos, relacionamentos partidos, filhos distantes, orações, sem resposta? Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, e mesmo assim, estavam apavorados. Isso mostra que não basta ter Jesus próximo. É preciso confiar nele, a ponto de repousar, como ele repousava. Jesus não estava apenas fisicamente descansando, ele estava espiritualmente em paz. E essa paz vinha da certeza de que nenhuma tempestade pode afundar um barco que carrega a vontade de Deus. Nenhuma agitação externa tem poder sobre uma mente rendida ao Pai. Quantas vezes você tenta resolver a tempestade com suas próprias forças, tenta remar mais rápido, tirar a água do barco com as mãos, manter o controle da situação, quando na verdade o que você mais precisa é aprender a descansar, como Jesus descansava, dormir como ele dormia, confiar como ele confiava. Quando deixamos Jesus entrar nos nossos pensamentos antes de dormir, é como se disséssemos: Senhor, está tudo nas tuas mãos, eu não vou controlar, eu vou confiar. Os discípulos só experimentaram o milagre da bonança quando acordaram Jesus. E você? Em que momento da sua vida espiritual você vai deixar de tentar controlar e vai clamar: Mestre, não te importa que pereçamos? A resposta de Jesus foi direta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa até hoje nos corações ansiosos. Antes de dormir, Jesus está te perguntando: agora, por que tanto medo? Por que tanta agitação na sua mente? Você ainda não confia que eu estou no barco, que eu cuido de você mesmo? Enquanto você dorme, dormir é um ato de fé. É o reconhecimento de que não somos deuses, de que não controlamos tudo, de que existe um pastor que vela por nós enquanto descansamos. Salmo 121, 4 diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Você pode dormir porque ele está acordado. Se nesta noite você quiser dormir como Jesus dormiu naquele barco, com tranquilidade mesmo em meio à tormenta, então você precisa fazer o mesmo que ele fazia: entregar tudo nas mãos do Pai.
antes de fechar os olhos. Isso começa com uma oração, com um desabafo, com uma entrega real. Jesus confiava tanto no Pai que podia descansar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E você também pode. Agora respire fundo, mentalize o barco da sua vida, olhe para a tempestade, sinta o vento da preocupação, mas agora veja Jesus ali dormindo em paz e sinta o convite dele. Venha descansar comigo. Deite a cabeça no travesseiro da fé. Acalme sua alma. Eu estou no controle. Não importa o tamanho da tempestade, se Jesus estiver no barco dos seus pensamentos, a bonança é inevitável. Acalma a alma. O teu Salvador está contigo. Se você crê que Jesus está no controle, comente agora. Eu confio no capitão do meu barco. Esse simples gesto é um ato de fé, um sinal espiritual, e ao curtir este vídeo, você está ajudando outras pessoas que também estão enfrentando tempestades interiores e que precisam ouvir esta mensagem de paz. A escada de Jacó, em Gênesis 28, 10, 17, encontramos uma das visões mais impactantes das Escrituras. Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, cansado e sozinho, deita-se para dormir em um lugar qualquer, usando uma pedra como travesseiro. Era um momento de incerteza, culpa e medo. Seu futuro era um abismo em aberto, mas foi justamente ali no meio do deserto, em uma noite escura e silenciosa, que o céu se abriu sobre ele. Jacó teve um sonho, e no sonho ele viu uma escada que ia da terra ao céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela no alto da escada. O Senhor estava, e ali naquela visão noturna, Deus fez promessas grandiosas a Jacó, promessas que mudariam para sempre o rumo de sua história. Você já percebeu que Deus escolheu a noite para visitar Jacó, que foi enquanto ele dormia no exílio, no medo, no silêncio que o Senhor se manifestou de forma poderosa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, uma fase de fuga, de desorientação, de culpas e incertezas. Talvez você também esteja cansado, tentando encontrar um lugar seguro para deitar a cabeça com os pensamentos sobrecarregados. Mas escute, o mesmo Deus que visitou Jacó à noite também quer visitar você. Jacó não esperava um encontro com Deus. Ele só queria dormir, mas o que parecia apenas mais uma noite comum se tornou uma experiência sobrenatural. E essa é a beleza de deixar Jesus entrar nos seus pensamentos antes de dormir. Você nunca sabe quando ele vai abrir os céus sobre a sua mente e te mostrar coisas que você jamais imaginou. A escada que Jacó viu representa a conexão entre o céu e a terra, entre o espiritual e o humano, entre Deus e a mente de um homem. Cansado, cada degrau daquela escada representa orações que sobem e bênçãos que descem. Anjos sobem levando suas lágrimas e descem trazendo promessas. Mas preste atenção em um detalhe. Jacó viu tudo isso enquanto dormia. E aqui está o mistério. Há sonhos que não são fruto da sua mente, mas da visitação de Deus. Há pensamentos noturnos que não vêm da ansiedade, mas da presença divina. Quando você se entrega verdadeiramente a Jesus, antes de dormir, sua mente se torna um altar, um campo de revelação, uma escada para o céu. Jacó acordou impactado. Ele disse: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia quantas vezes isso acontece conosco. Dormimos achando que estamos sozinhos, mas há um Deus presente no quarto. Há um céu aberto sobre nós, mas só percebe isso quem entrega a mente a Cristo antes do sono. Talvez hoje à noite você precise fazer como Jacó, deitar a cabeça mesmo sobre uma pedra, mesmo no deserto, mas com a certeza de que o céu pode se manifestar sobre sua vida. Talvez você esteja carregando culpas do passado, dores da família, incertezas do futuro, mas se fechar os olhos com fé, pode ser que Deus lhe mostre a escada dele. Também, Jacó, mesmo errante, foi alcançado pela graça. Ele não precisou ser perfeito para ter uma revelação. Só precisou estar vulnerável, cansado, disponível.
Deus não visita os orgulhosos, mas aqueles que reconhecem sua necessidade. Hoje, ao se deitar, lembre-se, Deus pode usar até o seu travesseiro de pedra para fazer algo eterno. A visão de Jacó não foi um acaso, foi um lembrete de que não importa onde você esteja, Deus está perto, e se sua mente estiver aberta, Ele vai te visitar. Cristo é hoje a escada viva. Foi Ele quem disse em João 1,51: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é o elo, Jesus é a ponte, Jesus é quem liga sua mente cansada ao trono do Pai. Quando Jesus entra nos seus pensamentos antes de dormir, Ele não apenas te acalma, Ele te conecta, Ele transforma sua mente em portal, em altar, em lugar de encontro. Então hoje, mesmo que sua cama esteja em um lugar seco, mesmo que sua alma esteja fugindo de algo, mesmo que você esteja no limite das suas forças, feche os olhos, esperando algo sobrenatural, porque o mesmo Deus de Jacó está aqui, e Ele ainda fala através de sonhos, Ele ainda visita o cansado, Ele ainda envia promessas na calada da noite. Deixe que a escada do céu se estenda até a sua mente. Nesta noite submeta seus pensamentos a Cristo, faça da sua alma um Betel, uma casa de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, comente agora. Senhor, abre os céus sobre a minha mente e lembre-se ao deixar seu like. Você permite que esta palavra alcance outras pessoas que precisam urgentemente de uma escada de esperança nesta noite. A oração de Davi na caverna. Imagine-se dentro de uma caverna escura, úmida, fria, onde o silêncio parece gritar e a solidão pesa como uma rocha sobre os ombros. Esse foi o cenário onde Davi, o homem segundo o coração de Deus, se viu uma noite não como rei, não como guerreiro, aclamado, mas como fugitivo. Um homem cansado, com medo escondido de Saul tentando sobreviver. É nesse ambiente de trevas e isolamento que nasce uma das orações mais comoventes da Bíblia, o Salmo 142. E esse salmo, escrito em plena fuga, nos ensina um segredo poderoso sobre como orar antes de dormir, quando tudo ao redor parece desmoronar, e a única coisa que resta são os pensamentos barulhentos dentro da mente. Davi não estava em um templo, não estava entre amigos, ele estava em um refúgio de desespero, mas mesmo ali, a oração subiu como um clamor rasgado genuíno do fundo de uma alma esgotada. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Salmo 142, 1, 2. Sabe o que essa cena nos revela? Que os momentos de maior aflição da alma são na verdade convites divinos para conversas profundas com o Pai. Davi não esconde sua dor, ele não tenta ser forte, ele não mascara o sofrimento, ele despeja tudo diante de Deus. E é justamente isso que transforma a caverna num altar. Quantas vezes antes de dormir, você tenta fingir que está tudo bem? Quantas vezes você se deita com um sorriso por fora, mas um grito por dentro? Deus não quer uma performance, Ele quer verdade. E Davi nos ensina que a caverna é um excelente lugar para a oração, porque não há distrações, só você e Deus. Davi diz algo tocante no verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça refúgio. Me faltou ninguém. Cuida da minha alma. Você já se sentiu assim invisível, desamparado, sem um refúgio verdadeiro. Mas logo depois ele declara: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Mesmo sozinho, mesmo sem apoio humano, Davi encontrou em Deus o seu abrigo, e foi ali naquela noite de solidão que ele fortaleceu sua fé. Quando você convida Jesus para entrar nos seus pensamentos antes de dormir, você está, na verdade, transformando a sua cama em um refúgio santo. Está trocando os corredores escuros da mente por câmaras secretas de adoração. Está dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças para fingir. Aqui está tudo: o medo, a saudade, a culpa, o cansaço. Toma tudo e me dá a tua paz. Sabe o que aconteceu?
Depois daquela oração na caverna, Deus enviou homens a Davi. Ele não ficou sozinho. Sua alma foi restaurada. Ele se levantou dali, com outra postura, com um novo espírito. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta noite. Ele quer entrar na sua caverna, quer se sentar ao seu lado, ouvir sua oração silenciosa, enxugar suas lágrimas e transformar seu esconderijo em escola espiritual. O que o mundo vê como fraqueza, Deus vê como terreno fértil para a revelação. A oração da noite não precisa ser eloquente, não precisa ser longa, mas precisa ser real. Precisa vir da alma. Jesus não está interessado nas suas palavras decoradas. Ele quer seu coração despido, mesmo que você se sinta como Davi, cercado, esquecido, abandonado. Saiba que o Senhor está contigo. E Ele ouve orações feitas na caverna, ouve gemidos que ninguém mais ouve, e responde com fidelidade antes de dormir. Feche os olhos e fale com Ele, como Davi, sem filtros, sem máscaras. Apenas diga tudo. E depois descanse, porque aquele que te ouve também te guarda. Você pode estar em uma caverna, mas se Jesus estiver contigo, ela se transforma em lugar de revelação. E o que hoje é noite em breve será amanhã. Se você já orou como Davi, ou precisa aprender a orar assim, comente. Agora Jesus transforma minha caverna em refúgio. E lembre-se de curtir este vídeo para que outras almas escondidas em suas dores também possam encontrar alívio e restauração. O clamor de Ana, no templo. O templo estava cheio. Gente entrando e saindo, orações sendo feitas, sacrifícios sendo oferecidos. Mas no meio da multidão, havia uma mulher ajoelhada em silêncio, com os lábios apenas se movendo. Seus olhos estavam marejados, sua alma aflita, e sua oração invisível aos homens, mas escancarada diante de Deus. Essa mulher era Ana, e sua história registrada em 1 Samuel 1 é um dos maiores testemunhos sobre o poder do clamor silencioso, sobre o poder de uma mente que, mesmo esmagada pela dor, decide abrir-se para Deus, em oração antes do descanso, antes da resposta, antes de qualquer mudança visível. Ana era estéril, e por causa disso, sofria humilhação, vergonha e zombaria, principalmente de Penina, a outra esposa de seu marido. Elcana, a dor de Ana não era apenas física, era emocional, espiritual, existencial. Ela carregava um vazio dentro de si, que nenhuma palavra de consolo conseguia preencher. Quantas vezes você também se sente assim, com um silêncio que grita por dentro, com uma dor que ninguém vê, com um pedido que ninguém mais entende? Ana nos ensina que há orações que não precisam de som, só precisam de sinceridade. Quando o sacerdote Eli a viu, achou que ela estava embriagada, porque seu tipo de oração não era comum. Era intensa, era íntima, era profunda demais para ser compreendida por olhos naturais. E aqui está a revelação. Existem orações que só o céu consegue interpretar. Existem pensamentos que, quando entregues a Jesus antes de dormir, sobem como incenso ao trono da graça, mesmo que não tenham saído em forma de palavras audíveis. A mente de Ana era um campo de batalha, e é ali que muitas de nossas guerras também acontecem. Não no corpo, não nas circunstâncias, mas nos pensamentos. Quantas vezes, ao deitar, sua mente começa a relembrar dores antigas, frustrações acumuladas, orações que parecem não ter sido respondidas. Mas Ana nos mostra o que fazer: levar tudo ao altar, desabafar com Deus, ainda que ninguém entenda. Ela não esperou o cenário mudar, ela não esperou se sentir melhor, ela simplesmente se ajoelhou e despejou a alma diante do Senhor. E Deus ouviu a resposta. Não veio naquele instante, mas veio, e veio de forma gloriosa. Ana deu à luz a Samuel, o profeta que ungiria reis, o filho da oração, o filho do silêncio, o filho de uma mente que escolheu se render, ao invés de se revoltar. E o mais impressionante, quando Ana orou, ela não apenas pediu, ela prometeu devolver. Ela disse: se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel
1:11. Isso revela uma chave poderosa quando você ora com desprendimento, com entrega verdadeira, com o coração disposto a glorificar a Deus, mesmo que isso custe algo. O céu se move hoje, antes de dormir. Talvez sua mente esteja cheia de clamores como os de Ana, pedidos profundos, lutas silenciosas, esperas longas. Mas saiba, Jesus entende sua oração. Mesmo que o mundo não entenda, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. E ele interpreta cada pensamento seu, cada lágrima contida, cada suspiro abafado. Não há oração sem som que Deus não ouça. Faça como Ana, despeje-se diante dele, fale mesmo que só com a alma, e depois descanse, porque Deus já está ouvindo. Ao deixar Jesus entrar nos seus pensamentos, antes de dormir, você está dizendo: eu não preciso carregar isso sozinho. Eu confio, eu espero, eu entrego. E talvez o que você mais espera não esteja longe. Talvez esteja no tempo certo de Deus. E enquanto você descansa, o céu já trabalha pela sua resposta. Se você também tem clamores silenciosos no coração, comente: agora, Senhor, eu derramo minha alma diante de ti. E deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras Anas espalhadas pelo mundo. Pessoas que também precisam saber que Deus ouve as orações mais íntimas e escondidas. Os pensamentos de Jó durante a dor. Poucos personagens bíblicos mergulharam tão profundamente no abismo da dor quanto Jó, um homem justo e íntegro, temente a Deus, que em questão de dias viu tudo desmoronar: seus bens, seus filhos, sua saúde, sua paz. Ele foi do auge ao pó da honra, à cinza do louvor, ao lamento. Mas o que talvez mais nos impressione em Jó não seja apenas o que ele perdeu, mas o que ele pensava enquanto perdia. O livro de Jó não é apenas um registro de acontecimentos, é uma exposição crua e honesta dos pensamentos de um homem que não entendia o motivo de sua dor, mas que se recusava a deixar de conversar com Deus em meio ao sofrimento. Jó revela o que se passa na mente de alguém que está em conflito entre a fé e a angústia, e é nesse espaço entre o desespero e a esperança que muitos de nós nos encontramos antes de dormir. Jó dizia coisas como: por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Jó 3:11. Os meus gemidos precedem o meu alimento, e os meus lamentos se derramam como água. Jó 3:24. Onde está Deus em meio à minha dor? Já sentiu isso? Já se deitou perguntando: Senhor, por que eu? Onde o Senhor está? Será que tudo isso tem algum propósito? Jó pensava, questionava, lamentava, mas nunca abandonava o diálogo com o céu. E aqui está o segredo mesmo na dor. Ele continuava conversando com Deus, mesmo sem entender. Ele continuava orando, mesmo com pensamentos confusos. Ele se mantinha voltado para o Senhor. Essa é a diferença entre Jó e tantos outros. Ele deixou Deus compartilhar seus pensamentos, e isso impediu que o sofrimento o consumisse por completo. Hoje, talvez sua mente esteja como a de Jó, cercada por perguntas, sem respostas. Você pode estar tentando dormir, mas os pensamentos gritam: e se não der certo? E se essa doença for o fim? E se essa promessa nunca se cumprir? E se Deus me esqueceu? Mas Jó nos ensina: não há problema em ter perguntas. O erro está em deixar de levar essas perguntas ao Senhor. Deus não se ofende com suas dúvidas sinceras. Ele acolhe, ouve, responde, ainda que em silêncio, ainda que no tempo certo. O pensamento mais poderoso de Jó talvez esteja em Jó 19:25, quando mesmo sem entender nada, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa frase, dita por alguém que tinha perdido tudo, é um dos maiores atos de fé registrados nas Escrituras. Jó não tinha mais saúde, nem filhos, nem riquezas, mas ainda tinha algo: a convicção de que Deus não havia morrido. E isso bastava ao deixar Jesus entrar nos seus pensamentos.
antes de dormir, você está fazendo agora dizendo que, mesmo sem entender, você confia mesmo, sem respostas, você crê mesmo. Em lágrimas, você ora, e sabe o que aconteceu com Jó. Deus restaurou sua vida. Ele deu o dobro de tudo quanto possuía. Jó 42:10. Mas mais do que isso, Deus restaurou sua mente. A angústia deu lugar à compreensão. O vazio deu lugar à plenitude. E o homem que um dia se deitou desejando a morte levantou-se dizendo: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. É isso que Jesus quer fazer com você hoje. Mesmo que seus pensamentos estejam pesados, confusos, tristes, não esconda, entregue, dialogue, confie. Jó não foi transformado no corpo antes de ser transformado na mente. O milagre começou dentro dele no campo invisível dos pensamentos das dúvidas, e é lá que o Espírito Santo quer trabalhar em você agora. Antes de dormir, entregue seus pensamentos mais difíceis. Fale com Jesus, como Jó falava com sinceridade e com reverência. Ele está ouvindo. Se você, assim como Jó, está em um tempo de dor e perguntas, comente agora. Mesmo sem entender, eu confio no meu Redentor Deus, e curta este vídeo, para que outras pessoas em sofrimento também possam descobrir que não estão sozinhas na sua noite escura. Paulo e Silas cantando. A meia-noite é meia-noite, a prisão é fria, escura, insalubre, os pés estão presos em um tronco, as costas feridas, sangram, a dor física é insuportável e a injustiça revoltante, mas mesmo assim, mesmo ali, Paulo e Silas começam a cantar, sim, cantar, louvar e levar a alma para o alto, enquanto o corpo está preso ao chão. Essa cena registrada em Atos 16, 25-26, não é apenas uma das demonstrações mais impressionantes de fé da Bíblia, ela é uma aula sobre o poder do pensamento, transformado pela presença de Cristo no momento mais escuro da noite. Note que o texto bíblico diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam à meia-noite. É o ponto mais profundo da noite, o símbolo bíblico do momento mais escuro da alma, da hora, do desespero da virada. E é exatamente nesse momento que o pensamento deles se eleva ao céu. Quantas vezes, ao se deitar, você sente que está em uma espécie de prisão, aprisionado por arrependimentos, por memórias do passado, por dores que insistem em não passar? Quantas vezes seu corpo descansa na cama, mas sua mente está acorrentada? Paulo e Silas não negaram a dor, não ignoraram o sofrimento, mas escolheram o louvor como arma. E o que aconteceu depois foi sobrenatural. De repente sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A adoração liberou, libertação. O pensamento voltado para Deus produziu terremoto espiritual. Hoje, talvez você precise fazer o mesmo. Em vez de se entregar ao lamento, antes de dormir, se entregar ao louvor, em vez de alimentar pensamentos de prisão, cantar a liberdade, mesmo sem vê-la ainda. Paulo e Silas mostram que a mente cheia de Cristo não é dominada pelas circunstâncias. Eles tinham todos os motivos humanos para reclamar, mas seus pensamentos estavam nas promessas eternas, não na dor presente. O que passa pela sua mente à meia-noite? Você se lembra das derrotas, ou das promessas, das críticas ou das palavras proféticas, dos erros ou da graça? O segredo de Paulo e Silas foi a escolha consciente de que o louvor liberta mais do que o protesto. O pensamento consagrado tem poder para mover as estruturas espirituais ao nosso redor. Eles não cantaram depois da libertação. Eles cantaram antes, porque sabiam que quando se pensa como um filho livre, mesmo as cadeias mais reais não têm poder sobre a alma, e mais não foram só eles que se beneficiaram do louvor. A Bíblia diz que todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. E isso nos ensina que quando você louva em meio à dor, sua vitória abençoa também quem está ao seu redor.
Sua libertação inspira outros. Sua fé abre portas para quem está perto. Nesta noite, Jesus quer te ensinar a cantar como Paulo e Silas, a usar sua mente como instrumento de louvor, a fazer do seu travesseiro um altar de gratidão. Mesmo que os problemas ainda estejam lá, mesmo que a solução não tenha chegado, cante e louve, declare a fidelidade de Deus, porque quando você faz isso à meia-noite, deixa de ser um fim e se torna um novo começo. E talvez ao fechar os olhos com louvor nos lábios e fé no coração, você acorde com as portas abertas e os grilhões no chão. Se você deseja louvar mesmo antes da libertação, comente agora: hoje eu canto no meio da noite, e lembre-se de curtir o vídeo. Esse simples gesto pode ser o início do terremoto espiritual na vida de alguém que precisa de libertação. Agora o sonho do faraó e a sabedoria de José. O faraó dormia em seu palácio, rodeado de ouro, guardas e conforto. Mas naquela noite, nem todo o luxo pôde impedir que algo o inquietasse profundamente. Ele teve um sonho perturbador, um enigma que sua alma não conseguia interpretar. E foi esse sonho aparentemente simples que mudou o destino de uma nação inteira, e também de um homem que estava preso e esquecido em uma cela. José, o que essa história relatada em Gênesis 41 tem a ver com você, que está prestes a dormir tudo, porque ela revela que Deus fala enquanto os homens dormem. Deus planta ideias, inquieta corações, move peças invisíveis, tudo nas horas silenciosas da noite. O sonho do faraó não era comum. Era uma mensagem divina mascarada em símbolos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias consumidas por espigas mirradas. Ninguém entendia, nenhum sábio do Egito, nenhum mágico da corte, até que alguém se lembrou de José, o homem que também havia sonhado, ainda na juventude, mas que por conta desses sonhos foi vendido, traído, jogado num poço, levado ao Egito, preso injustamente. José sabia o que era sonhar e sofrer, mas sabia também o que era confiar, que Deus está trabalhando nos bastidores mesmo, enquanto o mundo parece esquecê-lo. Quando José é chamado diante do faraó, ele não diz: eu posso interpretar seus sonhos. Ele diz: isso não está em mim, mas Deus dará uma resposta favorável. Gênesis 41:16. Essa resposta diz tudo. José sabia que os sonhos humanos podem ser o canal para uma revelação divina, e que a sabedoria não vem da mente inquieta, mas do coração rendido a Deus. Quantas vezes você já teve pensamentos intensos durante a noite? Já se sentiu como o faraó, inquieto, confuso, buscando respostas para situações que parecem codificadas? Já acordou com o peso de algo que nem sabe explicar? Pois, saiba, o mesmo Deus que deu o sonho ao faraó e a interpretação a José está observando seus pensamentos agora. E se você deixar Jesus entrar na sua mente antes de dormir, ele pode não apenas te dar paz, mas te dar direção, estratégia, respostas, propósitos escondidos nos detalhes da sua vida. José foi levantado ao trono depois daquela noite. Aquele sonho foi a chave que Deus usou para colocá-lo no lugar onde sempre foi chamado para estar. E isso nos mostra algo profundo. Existem noites que mudam destinos. Existem pensamentos noturnos que são mais do que inquietações. São convites à revelação. Mas, para discernir isso, sua mente precisa estar conectada, purificada, disponível. Assim como a de José, ao entregar seus pensamentos a Cristo. Antes de dormir, você está dizendo: Senhor, se quiseres falar comigo, eu estou ouvindo mesmo dormindo. Minha mente está rendida a ti. Se houver algo que preciso entender, me revela. Se houver algo que preciso entregar, me mostra. Você pode ser usado como José. Pode ser a resposta para problemas que outros não conseguem resolver. Pode ser aquele que carrega a interpretação, a estratégia, a direção. Mas isso só acontece quando você aprende a dormir com o coração limpo e com os pensamentos sobre o governo de Cristo. José esperou por anos, mas não reclamou.
Não se entregou à revolta. Ele cultivou fidelidade mesmo no anonimato. E no tempo certo, Deus fez questão de o tirar da prisão para colocá-lo diante de reis. Hoje pode parecer que sua mente está cheia de confusão, mas talvez Deus esteja apenas preparando o momento em que vai tirar você do silêncio para te usar com poder antes de dormir. Diga como José: isso não está em mim, mas Deus tem a resposta, e descanse, porque os sonhos de Deus são maiores que suas dores, e os pensamentos dele são mais altos que os seus. Se você deseja que o Senhor governe seus pensamentos durante a noite, comente: agora, Senhor, fala comigo até enquanto eu durmo, e não se esqueça de curtir o vídeo. Pode ser justamente esse o conteúdo que trará direção para alguém em busca de respostas. Esta noite, o descanso sabático como descanso mental. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus estabeleceu um princípio divino que vai muito além de um simples dia da semana. Em Gênesis 2:3, lemos que depois de criar os céus e a terra, Deus descansou no sétimo dia e abençoou esse dia e o santificou. Mas por quê? Será que o Deus Todo-Poderoso se cansa? Claro que não. O que ele quis foi ensinar uma lição eterna a todos nós. O descanso é sagrado, e não apenas o descanso físico, mas o descanso da alma, da mente e do coração. Muitos pensam no sábado apenas como uma pausa do trabalho, mas o verdadeiro descanso sabático é uma pausa dos pensamentos tóxicos, das pressões internas, da ansiedade constante. É uma prática espiritual que nos ensina a soltar o controle, a confiar, a parar de lutar com as próprias forças. E aqui está o segredo que poucos percebem. Todas as noites podem se tornar um pequeno sábado, uma oportunidade de descanso santo, mental, emocional, uma entrega voluntária da alma nas mãos de Deus. Mas a maioria das pessoas não descansa. Elas apenas dormem e acordam mais cansadas do que antes, porque deitar o corpo não é o mesmo que acalmar a mente. E é aí que entra o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29. Perceba, Jesus não prometeu apenas descanso físico. Ele falou de descanso para a alma, algo mais profundo, algo que começa nos pensamentos. Quantas vezes, ao se deitar, seus pensamentos continuam em atividade frenética, relembrando erros, antecipando problemas, organizando preocupações. Você até tenta dormir, mas a alma está em guerra, e isso rouba sua paz. O descanso sabático é um chamado para parar de carregar fardos que não são seus. É um lembrete de que Deus sustenta todas as coisas, e de que você não precisa ser onipresente, onipotente ou onisciente, porque Jesus já é. Quando você permite que Jesus entre nos seus pensamentos, antes de dormir, você está espiritualmente dizendo: hoje eu vou fazer do meu sono um sábado. Eu vou confiar, vou parar de tentar resolver o que só o Senhor pode. Eu vou repousar. E isso é um ato de fé, porque o mundo nos condiciona a acreditar que descansar é perder tempo, que é preguiça. Mas no reino de Deus, descansar é confiar, é reconhecer limites, é declarar: o Senhor reina até enquanto eu durmo. E sabe o que é mais lindo? O descanso sabático era celebrado com alegria. Era um dia de comunhão, de gratidão, de lembrança da provisão divina no deserto. Deus sustentava o povo, mesmo quando eles paravam. Você pode aplicar isso hoje, pode deitar em paz, pode entregar seus pensamentos, pode fechar os olhos, sabendo que o mundo não vai desabar, porque quem sustenta o universo é o mesmo que te ama. Jesus dormia no barco porque confiava. Paulo cantava na prisão porque descansava. E você hoje pode fazer o mesmo. Pode declarar um sábado sobre sua mente. Pode levantar muros de proteção espiritual ao redor dos seus pensamentos. Pode permitir que a paz de Cristo governe sua noite. Você não foi criado para viver em tensão contínua. Foi criado para viver em comunhão, em descanso, em equilíbrio.
e todas as noites são um convite a isso. Se você aceitar seu sono, será restaurador, seu espírito será fortalecido e sua mente será transformada, porque não há sono mais profundo do que aquele que nasce de uma mente em paz com Deus. Se você deseja transformar suas noites em momentos de descanso sagrado, comente agora: Jesus, eu declaro sábado sobre minha mente, e não esqueça de curtir o vídeo. Essa mensagem pode ser exatamente o alívio que alguém agora mesmo está implorando em silêncio para receber Jesus orando. No Getsêmani, a noite estava densa, as estrelas pareciam distantes, o vento frio, a terra dura, era o Monte das Oliveiras, era o Getsêmani, era a véspera da cruz, e ali sob o peso invisível da maior missão da história, Jesus se ajoelha, não como mestre, não como rei, mas como filho, em angústia, orando. Minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38. Poucas passagens da Bíblia nos revelam tanto sobre os pensamentos de Jesus como essa naquela noite. Ele não estava ensinando multidões, não estava curando enfermos, não estava confrontando fariseus, estava em profunda batalha interior. A mente de Cristo estava cheia de agonia, de temor, de submissão. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele não negou isso. Ele não reprimiu isso. Ele transformou isso em oração. Quantas vezes, antes de dormir, você sente algo semelhante? Uma angústia sem nome, um peso sobre a alma, uma mistura de tristeza, preocupação e sensação de impotência. Getsêmani é o retrato exato de onde muitos de nós estamos durante a noite. Mas Jesus nos ensina o que fazer com esses pensamentos. Orar, ele não fugiu da luta mental. Ele enfrentou e enfrentou de joelhos: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Essa frase é a expressão mais pura de uma mente entregue, de um coração rendido, de alguém que não esconde seus desejos, mas os submete à vontade do Pai. E aqui está uma chave poderosa para o seu descanso. Hoje, a paz não vem quando os pensamentos desaparecem, mas quando eles são entregues, quando eles se dobram diante da soberania de Deus. Jesus não foi poupado da cruz, mas foi fortalecido para enfrentá-la. E a Bíblia diz que um anjo do céu veio para confortá-lo. Lucas 22:43. Você percebe o que isso significa quando você ora com sinceridade? Mesmo em agonia, o céu envia consolo. Não necessariamente uma solução imediata, mas uma força sobrenatural para suportar, para continuar, para vencer antes de dormir. Talvez você precise passar pelo seu próprio Getsêmani, não no sentido de sofrer tudo que Jesus sofreu, mas no sentido de aprender a orar em meio à dor, de aprender a dizer: Pai, estou aqui, eu não entendo tudo, mas eu confio, eu aceito a tua vontade, e ao fazer isso sua mente se alinha com o céu, sua alma se liberta do fardo, e a presença de Deus te envolve como envolveu o Filho. Naquela noite Jesus saiu do Getsêmani, não leve, mas resoluto, com o coração firme, pronto, pacificado. E essa paz não nasceu da ausência de luta, mas da entrega total. Hoje, você pode fazer o mesmo. Não lute sozinho, não silencie seus pensamentos. Ore, renda-se, fale com o Pai, deixe Ele ver sua agonia, e Ele enviará consolo. Ao deixar Jesus entrar nos seus pensamentos, antes de dormir, você está retornando ao Getsêmani, não para sofrer, mas para entregar sua vontade, para trocar angústia por confiança, e assim como Cristo sair mais forte para o dia seguinte. Se hoje você quer orar como Jesus orou, no Getsêmani, comente agora: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, e lembre-se de curtir o vídeo. Isso pode levar alguém que está à beira do colapso emocional a encontrar consolo e força nesta palavra. A visita de Deus a Salomão durante a noite. Em 1 Reis 3:5, encontramos uma cena tão simples quanto extraordinária em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Pede o que queres que eu te dê.
Você consegue imaginar o impacto dessas palavras? Salomão havia acabado de se tornar rei jovem e inexperiente, diante de um povo numeroso e de um trono sagrado que pertencia a seu pai, Davi. Ele poderia ter buscado conselhos dos sábios, poderia ter corrido para o templo, poderia ter se cercado de conselheiros, mas não. Deus escolheu falar com ele, à noite em sonhos, no silêncio do sono. E mais do que isso, Deus apareceu com uma pergunta que revelaria o conteúdo do coração de Salomão. Pede o que quiseres. O que você pediria? Muitas pessoas, ao se deitarem, usam os últimos pensamentos do dia para pedir soluções imediatas, dinheiro, cura, respostas urgentes. Mas Salomão, mesmo jovem, revelou algo surpreendente. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 9. E é exatamente aqui que reside o ensinamento desta noite. O que você tem cultivado em seus pensamentos, antes de dormir, ansiedade ou sabedoria, desejo ou discernimento, medo ou entrega? Salomão recebeu de Deus uma bênção que ultrapassou todas as expectativas, e tudo começou com um pensamento purificado, durante a noite, com um sonho visitado por Deus, com uma mente receptiva ao céu. Sabe o que isso nos ensina? Que o travesseiro pode ser um altar, que o silêncio da noite pode ser a hora mais barulhenta do céu, que Deus pode aparecer no campo invisível dos seus pensamentos, se você permitir. Mas para isso sua mente precisa estar disponível, serena, acessível. Salomão poderia ter tido qualquer tipo de sonho, mas o coração dele estava inclinado ao temor do Senhor, e por isso Deus o visitou. Quantas vezes perdemos revelações divinas por não prepararmos a mente para recebê-las? Quantas noites desperdiçadas, com distrações, preocupações, pensamentos impuros, ciclos repetitivos de ansiedade. Quando Jesus entra em seus pensamentos, antes de dormir, ele transforma o sonho em encontro, transforma a cama em trono, transforma o descanso em diálogo. Deus não visita mentes aceleradas, ele visita corações inclinados. E há algo mais. Deus não apenas deu sabedoria a Salomão, ele deu muito mais do que o jovem rei pediu. Também te dou o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá entre os reis nenhum semelhante a ti. 1 Reis 3, 13. Você percebe a mente que pede sabedoria antes de dormir? Pode acordar com riquezas, honra, direção e paz. Tudo começa com o que você pensa e com quem você convida para governar seus pensamentos. Hoje, antes de fechar os olhos, diga como Salomão: Senhor, eu não sei como governar tudo o que está à minha volta, mas me dá a sabedoria, me ensina, me visita esta noite. E se você fizer isso com sinceridade, prepare-se. O céu pode vir ao seu encontro se você deseja receber sabedoria durante a noite. Comente agora: Senhor, visita-me com tua sabedoria enquanto eu durmo, e lembre-se de curtir o vídeo. Você pode ser o canal para que outras pessoas descubram que o Deus de Salomão ainda fala durante o sono. A escuta silenciosa de Samuel. Durante a noite caiu sobre Siló. O templo repousava em silêncio. As lamparinas quase se apagavam, e ali deitado em seu lugar estava um menino chamado Samuel, jovem dedicado, servo no templo, ainda inexperiente, mas com o coração atento. E foi justamente nesse ambiente de quietude que o céu rompeu o silêncio. Samuel, Samuel 1, Samuel 3, 4. Essa história contada em 1 Samuel 3 é uma das mais profundas revelações sobre como Deus fala no silêncio da noite e como é necessário ter uma mente preparada para ouvir. Samuel não entendeu de imediato, achou que era Eli, o chamando 3 vezes. Deus falou 3 vezes. Ele correu ao sacerdote, até que Eli com sabedoria percebeu: o Senhor está chamando o menino. E então veio a resposta que mudou tudo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
1 Samuel 3:10. Você percebe a beleza disso? Deus falava, mas era preciso aprender a escutar. Quantas vezes, ao se deitar, sua mente está tão ocupada, tão cheia de ruídos, que você não consegue ouvir nada além de seus próprios pensamentos? Quantas vezes Deus tentou te chamar à noite, mas o barulho interno te impediu de perceber? Samuel estava quieto, não orando em voz alta, não pedindo nada. Ele estava simplesmente disponível. E é aí que está o segredo às vezes. Deus não quer que você fale, quer que você ouça a oração. Não é só falar, é também silenciar, esperar perceber a presença dele. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." João 10:27. Mas para ouvir essa voz é preciso estar atento, treinado, sensível. O menino Samuel nos ensina que a disposição para ouvir transforma destinos depois daquela noite. Ele nunca mais foi o mesmo. Deus passou a falar com ele regularmente, e a nação passou a reconhecê-lo como profeta. Veja, o menino que aprendeu a ouvir de noite se tornou a boca de Deus durante o dia. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que o seu quarto pode ser Siló, seu travesseiro, pode ser altar à sua noite, pode ser um tempo de escuta. Talvez você esteja tão acostumado a pedir, reclamar, clamar, e isso é válido, mas talvez o que falta nesta estação da sua vida é ouvir, apenas ouvir. E Deus está falando. Ele continua chamando pelo nome, mas será que você está atento antes de dormir? Hoje, faça uma oração simples. Senhor, se quiseres falar, eu estou aqui. Silencia meus pensamentos, acalma minha alma. Eu quero te ouvir, e então fique em silêncio. Dê espaço para a voz sutil, mais poderosa que fala dentro de nós. Você pode não ouvir um som audível, mas sua alma saberá, seu espírito sentirá, seu coração entenderá, porque Deus não grita para quem vive distraído. Ele sussurra para quem se deita com reverência. Samuel ouviu ainda menino, não por ser especial, mas por estar disponível. E essa mesma disponibilidade é o que Jesus procura em você hoje. Uma mente rendida, um coração sensível, um espírito atento. E talvez sim, talvez esta noite seja a noite em que ele te chame pelo nome e tudo comece a mudar. Se você deseja se tornar sensível à voz de Deus, comente agora. Fala, Senhor, o teu servo ouve, e curta o vídeo, para que outros que também precisam escutar o chamado divino tenham a chance de ouvir. A noite em que Pedro foi libertado da prisão era noite. Os soldados estavam de guarda, o portão trancado, correntes nos pulsos e tornozelos. Pedro, o apóstolo, estava preso à igreja. Orava incessantemente por ele, mas humanamente, tudo indicava que o fim se aproximava. Herodes já havia matado Tiago, e Pedro era o próximo da lista. Mas então, em meio à noite mais escura e ao sono mais profundo, algo sobrenatural aconteceu. Atos 12:6-7 relata: na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e guardas à porta vigiavam a prisão. Mas eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão. Ele tocou o lado de Pedro, o despertou e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram das suas mãos. Você percebe a força desse momento? Pedro estava dormindo entre correntes, vigiado por soldados à beira da execução. E ainda assim, dormia. Quantas vezes, ao se deitar, você se sente cercado por pressões, aprisionado por diagnósticos, por situações incontroláveis, por medos do amanhã? Pedro nos ensina algo precioso. A paz não depende da ausência de cadeias, mas da presença de confiança. Pedro conhecia Jesus. Ele havia aprendido com o Mestre que o sono pode ser um ato de fé. Afinal, viu o próprio Cristo dormir no barco em meio à tempestade. E agora, mesmo diante da morte, ele escolhe descansar. E é justamente nesse descanso que o milagre o encontra. O anjo entra, uma luz brilha, e algo extraordinário acontece. As correntes caem sem luta, sem esforço, sem grito. As correntes caem enquanto Pedro dorme,
E aqui está a revelação para sua noite. De hoje há cadeias que só caem quando você descansa, quando você para de tentar com as próprias forças, quando você confia, quando você fecha os olhos com a alma rendida. Não foi o clamor de Pedro que atraiu o anjo, foi o clamor da igreja, mas foi o sono de confiança que manteve Pedro em paz, pronto para ser conduzido para fora da prisão, sem resistir, sem hesitar, ao acordar com o toque do anjo. Pedro pensa que é um sonho, mas era real.